Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Edenilson Franciose, eu tenho 36 anos, sou do Rio Grande do Sul. E esse aqui que está aqui com nós, gente, com a gente, é o Gabriel Frisch, tá? Ele é um amigo meu muito querido, a gente está iniciando junto esse projeto aqui no canal Arena Católica para refutar as acusações contra o catolicismo, tá? Essa pessoa que a gente vai refutar hoje, o nome dele é Juan Oliveira, ele é protestante, ele defende, ele acusa a Virgem Maria de ter tido outros filhos. E a gente, obviamente, vai fazer a apologética, a defesa de que não, isso não é verdade. E eu peço para o meu querido irmão, que é mais velho do que eu aqui, na realidade é ele que tem 36 anos, e eu tenho 25, né? Para ele fazer a apresentação dele, galera. Brincadeira. Frisk, tamo junto. Fala aí, meu querido. Opa, pessoal, beleza? Prazer estar com você, Arena, com todo mundo aqui que está assistindo esse vídeo. É o primeiro vídeo do canal, né? A gente tava, eu e a Arena, a gente já estava há um bom tempo planejando, né? Combinando de começar esses projetos, tá postando os vídeos no YouTube em defesa do catolicismo, né? E falando do catolicismo de uma maneira geral, né? Não, enfim, o que vai incluir, claro, também as respostas. Então, a gente vai estar postando os vídeos aí nesse futuro, né, sobre esse tema aí, né? E o primeiro que eu e a Arena escolhemos aqui para a gente estar refutando é o grande Juan Oliveira, né? O famoso Juan Oliveira, o cara que vem aí há um bom tempo causando contra o catolicismo. Eu já conheço ele de um tempo, né? Desde lá de outras plataformas. E eu acho que, pelo menos para quem ainda conhece, já que ele é novo aqui no YouTube, né? Para quem não conhece ele muito bem, né? E a gente vai mostrar que sabe, certas coisas que ele diz de fato são há muito tempo refutadas e no final não serve de nada, né? Então, por exemplo, esse vídeo aí que ele colocou, né, Arenão, chama-se Esfarelando o Dogma da Virgindade Perpétua de Maria, né? Ele diz que vai esfarelar. O cara, pelo jeito, é bom, né, Arena? O que você acha? Tô até com medo, cara. Bom, parece aí que o Papa Francisco vai fechar as portas da Igreja Católica, porque a habilidade desse cara aí parece sobrenatural. Ele vem aí refutando os doutores da Igreja, refutando a própria Bíblia e a tradição da Igreja Católica. Então vamos ver aí o que esse cara tem para dizer de tão importante e o quão perigoso isso é para nós católicos. Papa Francisco, se cuida aí a fé católica está em perigo. Não, não, mas então é isso aí, né? Vamos começar a ver essa grande refutação aí do Juan. Vamos ver se o cara é bom. Vamos ver se o cara é bom aí. Vamos ver se ele vai fazer algo que ninguém fez em 2000 anos de história, né? Mas enfim, vamos ver. Começando aí. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje nesse vídeo vamos esfarelar o dogma da virgindade perpétua. Vamos fazer aqui uma refutação definitiva a esse dogma, né? Roda a vinheta. Então agora ele vai refutar, né? Vamos passar essa vinheta dele aí e vamos ver, Arena, vamos ver. Vamos lá, eu vou começar com o texto de Mateus capítulo 1, versículo 25, que diz o seguinte, né? Eu vou colocar aqui para vocês. E José não o conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Mas, contudo, entretanto, porém, todavia, né, os católicos têm alguns argumentos para tentar derrubar essa tese do até que, né? Por exemplo, eles podem citar 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25, que diz o seguinte, né? Isso é o apóstolo Paulo falando sobre Deus e Jesus. Porque convém que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Aí o católico pode dizer, quer dizer então que depois que Deus colocar os inimigos debaixo dos pés de Cristo, ele vai parar de reinar? Porque aqui tem um até que, né? E a resposta apologética é muito simples. Primeiro que o até aqui, né, é aquele, né? Já é outra palavra grega, mas também é subordinada ao tempo. Esse até está indicando aqui que não haverá mais necessidade de um reino mediador, né? O objetivo vai estar realizado,
Porque aqui esse texto está falando claramente da volta de Cristo, né? Onde ele vai vencer os seus inimigos e Deus vai ser tudo em todos, né? Não vai ter mais uma separação entre mundo espiritual e mundo físico, né? E o checkmate para entender esse... Opa, Arena, vamos comentar algumas coisas sobre essa a argumentação dele aí. Primeiro de tudo, ele já parte, para a gente considerar essa argumentação dele válida, a gente já tem que considerar, primeiro de tudo, partir do princípio que a visão escatológica dele é correta. Começa por aí. Então, primeiro ele teria que provar essa visão escatológica dele, que não há discussão aqui. Mas o ponto é o seguinte, que eu acho que ele não conseguiu entender a argumentação, o Arena. Por exemplo, diz que convém que Cristo reine até que coloque todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Daí ele fala o seguinte, não, mas é porque vai ser, daí depois desse período, Cristo vai entregar o reino ao Pai. O ponto é o seguinte, Arena, que ele não conseguiu entender provavelmente, é que o fato de Cristo reinar não vai ser alterado. O fator Cristo reinando não muda, independente se outro fator é adicionado, né, em toda a discussão, em todos os eventos. Pode ser que um novo fator seja adicionado, mas aquele fato inicial, que é Cristo reinando, não muda. O até que não implica mudança no reinado de Cristo. Ele vai continuar reinando, só que outros elementos vão ser adicionados na narrativa, mas aquilo não muda. Ou seja, o até que não implica uma mudança na situação. Eu acho que ele não conseguiu entender isso daí. O que você acha? Perfeitamente, Fres, que a gente vê aí que é um malabarismo para tentar dar a desculpa de que aquilo que foi colocado como paralelo pelos doutores da igreja, pelos católicos, o verbo até que o reos no grego, que esse verbo não teria, ele teria um sentido diferente de 1 Coríntios, como ele citou, e também ali diferente de Mateus, né? Só que na realidade quer dizer a mesma coisa, porque como você bem citou, os elementos não mudam, não interferem na ação contínua do reinado de Cristo. Um outro versículo que os católicos podem usar para tentar questionar o até que lá de José, né, dizendo que a condição subordinada ao tempo nem sempre quer dizer muita coisa, né? Eles usam Mateus capítulo 28, versículo 20, que Jesus fala, né? Isso aqui é Jesus falando: eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo, ou até o fim dos tempos, né? A resposta apologética para esse versículo é muito simples. Aqui, Jesus está falando que vai estar com a igreja espiritualmente até o fim dos tempos. E depois do fim dos tempos, ele vai estar com a igreja fisicamente. De novo, Arena, é a mesma situação aqui. Né? Mais uma vez, primeiro de tudo tem que provar a escatologia dele, que eu acho que eu nem vou entrar no debate aqui porque não é o tema. Mas, de novo, cai na mesma situação. O que você acha? Frisky, sinceramente, pessoal, me desculpa, mas assim, eu estou começando a achar engraçado isso, porque ele quer colocar consequências da construção temporal do que acontece depois para justificar aquilo que foi uma promessa de Cristo. Ou seja, ele quer modificar a conjunção temporal com o posterior. Ele quer dizer que aquilo que vem depois pode justificar o até de Cristo. Cristo estaria com a igreja até o fim do mundo de maneira espiritual, depois de maneira física. Mas da onde é que ele tirou isso? Essa é a pergunta. Primeiro, como você disse, ele teria que provar a escatologia dele. E aí já é uma história bem mais complicada e bem diferente. Pois Arinão, exatamente, cara, perfeito. E aquela coisa, Arina, como eu falei, né? O argumento que vale anteriormente é a mesma coisa aqui. Cara, o fato de Cristo estar posteriormente, vou supor que é isso que ele fala desse jeito aí, né? Essa catologia dele. O fato de Cristo estar com a igreja posteriormente, corporalmente, não quer dizer que
ele vai deixar de estar com a igreja. O fato de, primeiramente, ele estar espiritualmente, posteriormente, corporalmente, não muda o fato que ele continuará estando com a igreja, independente que seja. Católicos costumam também usar um texto do Velho Testamento, né? Um texto de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 23. Normalmente, para usar esse texto, para comentar esse texto, eles usam a Septuaginta, que é uma tradução do hebraico para o grego, né? E aqui, em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 23, fala o seguinte: Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Aí o questionamento que os católicos fazem quer dizer então que, já que o até é uma condição subordinada ao tempo, Mical teve filhos depois da morte? Né? É o questionamento que eles fazem. Só que esse até aqui, no hebraico, é Iome, né, que significa período de vida, ou seja, durante o seu período de vida, Mical não teria filhos, né? Pessoal, olha como ele é malandro. Olha como ele é malandro. Ó, aqui está o texto que ele está citando, né? Aqui da direita para a esquerda. O até é esse ad, que eu até mostrei aqui para vocês, segundo a concordância Strong, ó, eu traduzi até para ficar mais fácil para quem está assistindo aí. Olha o que significa ad. Até, enquanto, durante. Ou seja, não teve filhos até o dia. O iome que ele citou não é até. O iome é um dia. Ó, eu vou até colocar no original. Iome, né? Traduzir para quem não entende inglês. Ó, um dia. O dia aqui é o iome. O ad é a mesma forma que está no texto em português, está no texto hebraico. Não, portanto, Mical, né, a filha de Saul, não teve filhos até ad, o dia e homem da sua morte. Você percebe como que a pessoa é malandra, sabe? Então, o que você acha disso daí, Arena? É porque, cara, claramente, o sentido é o mesmo. Ele tá falando, olha, até o dia que ela morreu, ela não teve filhos. Portanto, quer dizer que depois que ela morreu, teve? O que você acha? Eu acho uma falta de respeito completa com os telespectadores e os seguidores do canal dele que estão assistindo isso, mentir descaradamente sobre uma palavra, porque isso compromete toda a exegese do texto. Então, realmente, isso é inaceitável. Exato. Então, pessoal, ele expôs toda a argumentação dele sobre o até que, e agora eu vou mostrar para vocês algumas coisas que eu e a Arena a gente separou aqui sobre o até que, né, para vocês verem como de fato o argumento do até que é extremamente forte, né? Enfim, vamos dar uma olhadinha. Pessoal, eu e a Arena a gente separou aqui uns textos para a gente estar lendo para vocês. Por exemplo, o que acadêmicos dizem sobre o tema, né? Então, a gente tem, por exemplo, o Raymond Brown, na obra dele, The Birth of the Messiah, ele vai dizer o seguinte, ó. Deixando de lado as disputas pós-reformas, devemos procurar reconstruir a intenção de Mateus, né, citando aquele verso ali. Primeiro, a partir do contexto imediato e depois de todo o evangelho. Como se encaixa não conheceu até no contexto imediato? Em inglês, quando algo é negado até determinado momento, geralmente se presume a ocorrência após esse momento. No entanto, ao discutir Hell Soul após uma negação, não até, não antes, o Bayer, nessa obra dele, The Syntax of the New Testament, aponta que em grego e semítico, tal negação muitas vezes não tem nenhuma implicação sobre o que aconteceu após o limite do até ser alcançado. O contexto imediato favorece a falta de implicação futura aqui, pois Mateus está apenas preocupado em enfatizar a virgindade de Maria antes do nascimento do filho, para que a profecia de Isaías seja cumprida. É como virgem que Maria dará à luz a seu filho. Quanto à situação conjugal após o nascimento do filho, em si mesmo, esse versículo não nos fornece nenhuma informação. Ou seja, o Raymond Brown, né, um dos maiores acadêmicos, né, no campo das escrituras, né, atestando que até aqui não implica uma mudança. Né? Agora, nós temos também, por exemplo, Richard Bauckham, que é um protestante nessa obra dele.
né? E olha que o Richard Bauckham, assim como o outro acadêmico que se segue, eles nem acreditam na virgindade perpétua da Virgem Maria. Mas mesmo não acreditando, eles sabem que esse argumento do até que simplesmente é um argumento furado, não significa nada. Ou seja, é a fonte mais isenta possível para falar sobre o assunto. Por exemplo, olha o que Richard Bauckham vai dizer, ó. Os seguintes pontos foram considerados como tal evidência, mas na verdade não são. Mateus 25. José não a conheceu até que ela tivesse dado à luz um filho. O interesse de Mateus aqui não está no cumprimento da profecia de Isaías, de que uma virgem conceberá. Aliás, o interesse de Mateus aqui está no cumprimento da profecia de Isaías de que uma virgem conceberia e dê à luz a um filho. E assim ele afirma que Maria permaneceu virgem até o nascimento de Jesus. Essa é a extensão da informação que ele pretende transmitir. Suas palavras não podem ser interpretadas para implicar que José e Maria tiveram relações sexuais após o nascimento de Jesus. Mas mesmo que pudessem, não seguiria que eles tivessem filhos. Ou seja, o próprio Richard Bauckham, protestante, que não acredita na virgindade perpétua, afirma esse negócio, que esse argumento não serve, esse verso. Né? Próximo, nós temos David Turner, né, que também é um grande PhD, protestante, teólogo aí. Olha o que ele vai dizer o seguinte, ele também não acredita na virgindade perpétua, olha só o que ele diz. Embora dizer que José não teve relações sexuais com Maria até Reus, né, Jesus nascer, não significa necessariamente que ele tenha tido tais relações depois, né, depois. Pareceria que sim. A sintaxe de réus é geralmente comum, mas seu uso em 1:25 afeta a questão da virgindade perpétua de Maria, uma tradição mais frequentemente associada à Igreja Católica Romana, né? Embora a doutrina também seja sustentada pela Igreja Ortodoxa. Essa frase implica que José foi íntimo de Maria após o nascimento de Jesus? Pergunta, né? Em Mateus 1:25, réus ocorre com o verbo principal negativo e o pronome relativo genitivo. Esse tipo de construção não ocorre em nenhum outro lugar em Mateus. O paralelo mais próximo é em 17:9, mas lá o verbo é negativo e é um imperativo e não indicativo como aqui. Em 8 ocasiões há um verbo negativo, mas está em uma cláusula de negação enfática. Aqui ele vai citando tudo, né? Ele continua. E não há um pronome relativo genitivo. Em 4 casos ocorre um pronome relativo genitivo. Enfim, dele vai fazendo aqui a análise, né, do texto grego. Daqui no próximo parágrafo ele vai dizer o seguinte, ó. Uma análise dessas passagens indica que não há razão gramatical para supor que José foi íntimo de Maria após o nascimento de Jesus. A questão da virgindade perpétua de Maria não pode ser resolvida com base em argumentos gramaticais. Ou seja, Ariana, o que ele está dizendo? Que esse verso, né, de Mateus 25 não serve para provar, não serve para derrubar a virgindade perpétua de Maria, porque não é essa a intenção de São Mateus. O que você acha, Helena? Concordo perfeitamente. Os acadêmicos sempre têm uma visão muito ampla do texto, porque eles fazem a exegese em grego, que é Sim. a língua original do texto. E com essa visão, pode-se chegar à conclusão coerente e muito bem sabida de que a intenção do autor não é ditar sobre a vida da Virgem Maria, o que aconteceu depois com ela, e sim enfatizar a profecia que seria dita sobre a Virgem Maria, que ela daria à luz a um filho. Então, São Mateus tem isso em mente e nos é relatado por grandes acadêmicos essa coerência teológica. Show de bola, Helena. Perfeito, cara. E vamos dar continuidade para ver agora o que as próprias escrituras vão dizer, né? Como elas vão utilizar sobre esse verso até que. Pessoal, então vamos ver como que a escritura utiliza até que. Presta atenção, Gênesis aqui, ó. Teu servo, nosso pai, nos replicou: Sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. Um desapareceu de minha casa e eu disse: certamente foi devorado, e não mais se vi até hoje. Aqui é Jacó falando de José. Ou seja,
José está falando o seguinte, ó, eu não revi mais meu filho até hoje. Quer dizer que posteriormente, depois daquele dia, José teria revisto, aliás, Jacó teria revisto José? Não, porque não era a intenção dele. Você pode argumentar, mas ele viu depois. Mas não é essa a argumentação do Jacó. Jacó não sabia que estava falando com José. Ele pensou que tinha morrido. Mas ele diz o seguinte, né? Certamente foi devorado e não mais se vi até hoje. Quer dizer que posteriormente, depois daquele dia, ele reviria? Não, iria rever José? Não, não é essa a intenção de Jacó. Né? Próximo, Gênesis 48. Israel abençoou José dizendo, o Deus em cujo caminho andaram meus pais, Abraão, Isaac, o Deus que tem sido meu pastor durante toda a minha vida até este dia. Opa, quer dizer que depois desse dia Deus não será mais o Deus de Jacó? O Deus que tem sido meu pastor durante toda a minha vida até este dia, ou seja, quer dizer que depois vai deixar de ser o Deus de Jacó? Resolve esse pepino aí para nós, Juan. Próxima. Se te obstinas em impedir a partida do meu povo, aqui é Moisés falando para o faraó. Amanhã, a esta mesma hora, farei cair uma chuva de pedras tão violenta como nunca houve outra no Egito, desde sua origem até o dia de hoje. Opa, quer dizer que posteriormente, depois de hoje, vai ter uma chuva pior que vai cair no Egito? Até hoje ninguém já sabe disso, né? Responde isso daí para nós, Juan. Próxima. A jumenta replicou para Balaão, né? Acaso não sou eu a tua jumenta, a qual montastes até o dia de hoje? Opa, quer dizer que depois do dia de hoje ele não vai mais montar a jumenta? Né, Balaão? Também é outra coisa que tem que ser respondida, né? Próximo. Até o presente, porém, o Senhor não vos deu um coração que entenda, nem olhos que vejam. Josué conservou a vida de Raabe, a prostituta, bem como a da família de seu pai e de todos os seus, de sorte que ela habitou no meio de Israel até este dia, porque ela havia ocultado os mensageiros enviados a explorar Jericó. Ou seja, ele está falando que até aquele dia, os descendentes de Raabe habitaram Israel. Quer dizer que depois daquele dia eles não habitariam mais? Não. Né? Próxima. Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebron como herança. Eis porque Hebron pertence até hoje a Caleb, filho de Jefoné. Ou seja, quer dizer que depois de amanhã não vai mais pertencer a Caleb, aqui é os descendentes dele, né, provavelmente. Não, não é isso. Né? Próximo. Os filhos de Efraim não expulsaram, entretanto, os cananeus de Gazer, de sorte que os cananeus continuaram até agora a habitar no meio de Efraim. Os filhos de José disseram a Josué, por que nos deste a posse de uma só herança, de uma só parte, sendo que nós, um povo tão numeroso, e tendo-nos o Senhor abençoado até aqui, sendo, né, um povo tão numeroso e tendo-nos o Senhor abençoado até aqui? Opa, quer dizer que depois daquilo ali, Deus não abençoaria mais, né, os filhos de José? Não. Próxima. Não vos mistureis com esses povos que ficaram habitando entre vós. Não invoqueis o nome de seus deuses, e não jureis por eles. Guardai-vos de prestar-lhe culto e adorá-los, mas permanecei unidos ao Senhor vosso Deus, como fizestes até hoje. Os benjaminitas não exterminaram os jebuseus de Jerusalém. Por isso, os jebuseus habitaram em Jerusalém com os benjaminitas até o presente. Próximo. Depois disso, Samuel retirou-se para Ramá e Saul voltou para sua casa em Gabá de Saul. O profeta não tornou mais ver Saul até o dia de sua morte. Opa, Ariana, quer dizer que depois da morte ele viu Saul, né? Aqui deu-lhe Ciceleg. Por isso, Ciceleg ficou pertencendo aos reis de Judá até o presente. Desse modo, separou-se Israel da casa de Davi até o dia de hoje. Opa, quer dizer que depois do dia de hoje, que foi escrito ali, quer dizer que Israel voltou a estar com a casa de Davi? Não, continuou na divisão. Enfim, então, mais demonstrações na própria Bíblia, né, como até que é utilizado, que não implica necessariamente uma mudança. Resolve esse pepino para nós, Juan. Vamos dar prosseguimento. Mateus, capítulo 13, versículo 55. Ali cita alguns irmãos de Jesus e também irmãs, mas de nome só cita os irmãos, que são Simão, José, Tiago e Judas, né? E a palavra irmão ali no grego aparece como adelphos, né? Então, ele só, basicamente, ele afirmou que adelphos
só significa irmão e ponto final. Mas depois ele vai desenvolver mais esse argumento, então por isso que eu vou deixar correr um pouquinho. Beleza? Aí a gente volta depois nisso daí. Colossenses 4:10. Paulo cita o primo de Barnabé. E para falar do primo de Barnabé, Paulo usa a palavra grega anépsios, né? Porque os católicos falam que esses irmãos de Jesus, na verdade, são primos de Jesus. Mas Paulo, quando ele cita ali em Colossenses 4:10 o primo de Barnabé, ele usa o anépsios. Em outras versões, você pode encontrar sobrinho de Barnabé. Arena, você vê como que a pessoa, acho que é a limitação, ele não conseguiu entender. E esse anexo só aparece em todo o Novo Testamento uma única vez. A gente tem uma única ocorrência de anexos em todo o Novo Testamento. Primeiro, isso já demonstra o quê? Que a palavra não era utilizada, basicamente. Né? Não tinha uso, né? Porque é uma exceção, é uma rapax legomenon, só aparece uma vez em toda a obra. Ou seja, ela aparece só uma vez. E olha o que ele disse, Arena. Que pode significar também sobrinho. Daí eu pergunto, como você sabe que de fato o Paulo era primo de Barnabé e não Barnabé era sobrinho de Paulo? Se ele mesmo falou que pode significar sobrinho, se de fato anexos ali pode significar sobrinho, quer dizer o seguinte, que Barnabé pode ser sobrinho de Paulo, portanto não tem nenhuma ocorrência da palavra primo em todo o Novo Testamento. Então, como ele sabe que anexos é utilizado para primo? Portanto, não tem nenhuma ocorrência da palavra primo no Novo Testamento. Olha só, ele não percebeu a própria contradição no argumento dele, né? Né? Só que em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 5, quando o apóstolo Paulo fala dos irmãos do Senhor Jesus, ele usa o adelfo. Tá, então é a argumentação dele, né? De novo, então anteriormente já foi refutado no próprio argumento, mostrando a contradição. Só que agora, pessoal, de novo, a palavra, né? Ela quase não é utilizada, ela só aparece uma vez em todo o Novo Testamento. E quando a gente vai ver o uso da palavra anexos, por exemplo, no Antigo Testamento, ele vai aparecer quantas vezes em todo o Antigo Testamento? Duas vezes. Uma, eu não me recordo bem se é o texto de Números do Deuteronômio, né, que ali especificamente ele vai ter que diferenciar o grau, porque ali é uma questão do texto está falando de herança, ou seja, para qual parente passa herança. Então, obrigatoriamente tem que distinguir ali irmão especificar a diferença entre irmão e primo propriamente. Então, eu utilizo a palavra nepes. Uma única vez todo no Antigo Testamento. A outra única vez, né, na Septuaginta que aparece é em qual texto? É o texto de Tobias 7. E eu vou mostrar para vocês, pessoal, que coisa interessante. Pessoal, olhem o que vai dizer o texto de Tobias, que é onde aparece a palavra Nepsos pela segunda vez em todo o Antigo Testamento da Septuaginta, né? Presta atenção. Vendo Tobias, Raguel disse a Edna, sua mulher, como este jovem é parecido com meu primo? Dito isso, perguntou, de onde viestes, ó jovens? Eles responderam, somos da tribo de Neftali, dos deportados de Nínive. Raguel prosseguiu, conheceis porventura o meu primo Tobit? Certamente responderam, Tobias 7. Você pode perguntar, mas o que tem diferente disso daí, Frisk? É porque, pessoal, aqui o texto peguei da Ave Maria, ela não traduziu exatamente linha a linha, ela meio que interpretou. Presta atenção, olhem aqui, no verso 2, ele chama, o Raguel chama Tobias de seu primo, e de novamente aqui, né, no verso 4, ele de novo chama Tobit, né, de primo. Só que vamos ver o que o texto hebraico está dizendo. Pessoal, olha aqui o texto grego do livro de Tobias. Olha só, o verso 2, onde que ele chama Tobias de primo pela primeira vez, ele chama Tobias de primo, ó, a palavra, ele chama meu primo, anépsios. Porém, no verso 4, quando ele chama de novo, ele fala da relação novamente de Raguel com Tobias, ele chama Tobias de Adelfos. Ou seja, no verso 2, ele chama Tobias de seu anépsios,
E no verso 4, ele chama Tobias de seu Adelfos. Ou seja, numa passagem, na segunda única passagem na segunda passagem e todo o Antigo Testamento da Septuaginta, onde aparece a palavra Nepsis, ela é utilizada de modo intercambiável com a palavra Adelfos, mostrando que tinha, sim, significados semelhantes, né, e sinônimos no Antigo Testamento, na cultura hebraica, inclusive ao falar-se o grego, né? O que você acha disso daí, Arena? É um texto realmente que traz consubstancialidade para aquilo que a gente está dizendo, né? Um cruzamento textual, uma referência, ora Nepsius, ora Adelphos, para se referir à mesma pessoa, admite que, de fato, de verdade, não tem nenhuma proporção àquilo que o Oliveira citou em Colossenses, de que ali faria uma distinção com o Coríntios ao falar de irmãos. Isso mostra quão fraco o argumento dele é e quão superficial são suas interpretações. Os católicos falam, mas o Adelphos pode ser usado em vários graus de parentesco. Aí eles vão lá para o Antigo Testamento, usando a Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, e citam, por exemplo, Abraão e Ló, que tem um episódio que Abraão chama Ló de meu irmão, né? Logicamente ele fala isso na questão de fé, meu irmão na fé, né? Aí... Olha isso daqui, que ele falou, Arena. Irmão na fé no Antigo Testamento, cara. Que loucura é essa daqui, cara? Primeira vez que eu escuto esse tipo de coisa. É bizarro, cara. Bizarro o que eu tô ouvindo. No Antigo Testamento não existe esse negócio de irmão de fé. No Antigo Testamento, você é irmão por etnicidade, porque você é filho de Israel, porque você é judeu etnicamente falando, né? Ou porque você tem membro de uma família, de uma mesma tribo, é sempre num sentido étnico sanguíneo, não de fé. De fé é algo que é lá no Novo Testamento somente. Olha que loucura isso daqui que ele tá mandando pra cima da gente. Enfim. Mas você vai ver, ó, presta atenção, Arenão. Então, olha o que ele vai dizer agora, ó. Eu uso aqui do léxico grego do Eugênio Nida, que é um dos mais respeitados do mundo. Ele não é um léxico protestante, católico, ele é o que o grego é, né? Vamos abrir aqui na página 108, né, onde ele vai falar sobre o Adelphos, né? Vamos ver o que ele comenta aqui, né? Ele comenta o seguinte: Adelphos, né? Uma pessoa. O que o léxico aqui está querendo dizer? Ele está querendo dizer que a palavra Adelphos tem que se limitar aqui ao Novo Testamento como irmão, né? Eu não posso usar ela para... Então, Arenão, é bizarro algumas coisas, né, que a gente tem que ver. Primeiro, então, se tem um texto claramente do Antigo Testamento onde Abraão chama Ló, né, de seu irmão, e ele cita um texto aqui do cara como se aquele fato não existisse, ou seja, ele ignora o fato, simplesmente cita um cara que está negando um fato claro e nítido. Apesar que talvez ele curta, que eu não sei bem se o Lex está falando só do Novo Testamento, do Antigo, não sei bem, aqui está falando que é um Lex do Novo Testamento, sei lá. O que acontece? Claramente, ou seja, você ignora um fato ao apelar para o que um Lexo está falando, ao mesmo tempo que o Lexo está ignorando o fato. Ou seja, tem um exemplo que está derrubando isso daqui que o Lexo está falando. O que você faz? Você só ignora. Você só ignora, né? Por exemplo, olha essa referência aqui. Tá, claro, Adelphos, né, Arena, significa irmão. Claro, isso daí todo mundo sabe. Só que qual é o uso de Adelphos na cultura hebraica? Ele é usado para designar, dentre várias coisas, também um parentesco, né? Então, por exemplo, olha só, aqui ele coloca como se fosse só de pai e mãe, né? Um irmão de pai e mãe. Só que a gente, no próprio Novo Testamento, derruba esse tipo de afirmação aqui. Por exemplo, olha só. Aqui, pessoal, por exemplo, a gente tem o texto aqui de São Marcos, capítulo 6. Olha o que ele vai dizer, ó. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Felipe, porquanto Herodes se casar com ela,
mandaram prender a João e atá-lo no cárcere. Presta atenção, aqui o texto está chamando Felipe de irmão de Herodes. Mas a gente sabe pela história que Herodes era meio-irmão de Felipe. Ou seja, e a palavra aqui é Adelphos no grego, ou seja, um meio-irmão sendo chamado de Adelphos, ou seja, a tese de que não existe exemplo de um meio-irmão sendo chamado de Adelphos, né, que Adelphos só é do pai da mesma mãe, cai por terra aqui, né, por exemplo. E agora vamos, por exemplo, para o Antigo Testamento, né, Arena? Os textos que a gente separou aqui, ó. Primos e parentes sendo chamados irmãos, né, no Antigo Testamento, Êxodo 32. E assim disse-lhe, assim diz o Senhor Deus de Israel, cada um ponha a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arral de sua porta, o arral de porta em porta, e mate cada um seu irmão, e cada um seu amigo, e cada um seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés. Caíram, né, do povo daquele dia uns 3.000 homens, porquanto Moisés tinha dito, consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão. E isto para ele vos dará hoje bênção. Ou seja, quando ele mandou a ordem em passar a espada, né, em Israel, ele fala o seguinte, mate cada um o seu irmão, cada um o seu amigo, cada um o seu próximo. Porém, depois que ele tinha matado, olha só, ele diz que eles mataram o seu filho e o seu irmão. Percebe-se? Ele inclui aqui o filho, uma nova informação, mas ele fala o irmão. Mas aqui eles mataram todo o irmão, o amigo e o seu próximo. O seu próximo aqui é no sentido de querido, né? Coisa do tipo. Ou seja, todas essas pessoas, inclusive irmão, né, amigo e próximo, foram resumidos como irmão aqui, né? Próximo, olha só. Moisés chamou Misael e Elifã, filhos de Osiel, tio de Arão, e disse-lhes: Vinde e levai vossos irmãos para longe do santuário fora do acampamento. Esses irmãos aqui eram os filhos de Arão, que era tio dessas pessoas aqui, ou seja, eram primos. Primos sendo chamados de irmãos claramente. Levítico 10, próximo. Se teu irmão se tornar pobre de ti, e suas mãos se enfraquecerem, sustenta-o mesmo que se trate de um estrangeiro ou de um hóspede. Ou seja, olha aqui, estrangeiro e um hóspede, ou seja, aqueles que estão vivendo junto com Israel eram chamados de irmãos. Próximo, e te fez chegar, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi contigo, ainda também procurais o sacerdócio? Assim tu e todo o teu grupo estáis contra o Senhor. E Arão, quem é ele que murmureis contra ele? Ou seja, aqui, ó, os filhos de Levi eram chamados de irmãos. Todos que eram da tribo de Levi eram chamados de irmãos. Ordena ao povo, atravesseis o território de vossos irmãos, os filhos de Esaú. Ou seja, os filhos de Esaú eram irmãos dos israelitas. Próximo, e Jacó anunciou a Raquel, que era irmão de seu pai, né? E que era filho de Rebeca. Então ela correu e anunciou seu pai, ou seja, Labão. Jacó está se dizendo irmão de Labão, só que ele era sobrinho de Labão, todo mundo sabe. E a massa direis, porventura não és tu meu osso e minha carne? Enfim, aqui de novo, olha só. Davi chamando os anciões de Judá, né, de seus irmãos. Mais uma vez, sendo que as pessoas que não eram irmãos dele de sangue, né? Enfim, mostrando todo o uso dessa palavra aqui. Você quer comentar alguma coisa, Arena, sobre esse uso aí da Bíblia? Eu acho que fica concretamente fundamentado com esses exemplos que a gente citou aqui, que a gente trouxe, que de fato e de verdade não há distinção para a Delfóis e a Nepsiós como o Juan Oliveira quer que haja. A Nepsiós foi uma vez descrita no Novo Testamento, enquanto toda a referência entre irmãos, primos, sobrinhos, pais, amigos, tios, etc., todo o parentesco, a palavra utilizada ali é adelphos. Então, com base nisso, eu acho que de 99,9% das aplicações desses termos, não há como você basear sua tese
em 0,1%. Agora, olha só, eu vou colocar ele, por exemplo, o Juan também argumentou que não faz sentido trazer o uso do texto grego do Antigo Testamento para o Novo. Mas é claro que faz. É óbvio que faz sentido você trazer, e você tem que saber como a Septuaginta utiliza as palavras. Por exemplo, olha só, por exemplo, o que o acadêmico, né, o PhD, historiador e teólogo Timothy Michael Law, né, na obra dele When God Spoke Greek, olha o que ele vai dizer sobre a relação do Novo Testamento e a Septuaginta. Ó. O Antigo Testamento em Bíblias modernas é uma tradução da Bíblia hebraica, mas os escritores do Novo Testamento usaram quase exclusivamente a Septuaginta grega. Nós também vimos que as diferenças entre a Septuaginta e a Bíblia hebraica não são meramente estilísticas, ao contrário das diferenças que se encontram entre as versões em inglês moderno, onde frequentemente as divergências são questões de expressões em inglês. Em vez disso, a perspectiva teológica das versões hebraica e grega de muitos dos livros seguem trajetórias diferentes e, portanto, levam a conclusões diferentes. A importância do uso do grego pelos autores do Novo Testamento em vez do hebraico não pode ser superestimada, e isso é especialmente verdadeiro quando eles preservam vestígios da pluralidade de textos de maneiras que funcionam a seu favor. Né? Próximo, ó. Com essas pesquisas dos escritores do Novo Testamento, podemos agora entender melhor seu uso das escrituras hebraicas, que os cristãos logo começariam a chamar de Antigo Testamento. Ao analisar tipos específicos de citações, podemos ver a importância de sua escolha da Septuaginta em vez das escrituras hebraicas. No Novo Testamento há, no máximo, muitas poucas citações que poderiam ter sido ajustadas, mas nenhuma de forma significativa. Portanto, o que vemos no Novo Testamento são, de fato, citações da Septuaginta. Ou seja, olha, ele está dizendo o seguinte, né? Que apesar de alguns textos divergirem da própria Septuaginta, no geral, os escritores do Novo Testamento utilizam a versão da Septuaginta e versões gregas dos textos do Antigo Testamento quase que exclusivamente em contrapartida à citação dos textos hebraicos. Ou seja, a base do Novo Testamento teológica, das citações, né, das expressões são seguindo a versão grega, ou versões gregas que existiam, né? Não especificamente, propriamente a Septuaginta, mas outras versões gregas que existiam, mas muito mais do que o próprio texto hebraico. Então, é claro que você precisa saber como o texto grego vai utilizar, porque o texto do Novo Testamento é baseado em textos gregos do Antigo Testamento. Sabe? Por exemplo, ó, eu trouxe outro acadêmico que, ó, que ele vai dizer, ó, sobre, por exemplo, o texto de Mateus. O texto de Mateus é o que mais, de certa forma, diverge, por exemplo, das citações e do texto da Septuaginta. Mas mesmo no que mais diverge, olha só que ele vai dizer o seguinte, ó, que é o Robert Gunther, né, que é outro PhD, olha. Das dezenas de citações formais comuns a Mateus e Marcos, em uma delas, um verbo hebraico é pontuado e trazido diferencialmente da Septuaginta. Uma em Marcos, né, e mostra uma divergência significativa da Septuaginta, mas é um texto catequético, né, o Decálogo, e há grandes variações dos textos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Outro exemplo catequético em Marcos, né, o Shema, mostra algumas divergências, mas é essencialmente septuagintal. Mudanças estilísticas muito leves das Septuagintas ocorrem, tá? Ele vai fazendo análise aqui. Mateus se afasta um pouco de Marcos e da Septuaginta, que ele cita os textos aqui, né? Quais textos são? As citações restantes em Marcos e Mateus concordam totalmente com a Septuaginta. Assim, as citações formais marcâneas são quase puramente septuagintais, e os paralelos mateanos um pouco menos. Ou seja, o que ele está dizendo? Que, apesar, por exemplo, do próprio Mateus, que é um texto que foge um pouco mais da versão da própria Septuaginta, né? Ainda assim, quase metade é exclusivamente da Septuaginta, e as citações que divergem não é seguindo o texto hebraico, mas é outras citações que provavelmente, inclusive o próprio Timothy Michael Law, ele explica, são citações de revisões da Septuaginta que corria na época, ou seja, são textos gregos revistos. Ou seja, a base do Novo Testamento em relação ao Antigo Testamento é seguindo textos gregos. Então é óbvio que a gente tem que saber, né,
quais são como o texto hebraico utiliza, né, as expressões. Enfim. Não posso usar ela para dizer que existem graus de parentesco no Antigo Testamento no hebraico correspondente. Isso é nulo, né? É fazer exegese, no caso. Por exemplo... O que a gente refutou agora aqui com o texto dos textos acadêmicos que eu trouxe. Existe um historiador chamado Flávio José, que ele é do primeiro século, e eu vou mostrar para você aqui um escrito dele, onde ele impõe ali, né, lista vários graus de parentesco, e ele dá o nome do grego desses graus de parentesco. Veja que ele faz diferença, ele não coloca Adelfos em tudo, né? Adelfos para primo, Adelfos para sobrinho e etc. Ó, vou colocar para vocês aqui, né? Vamos começar a ler aqui. 288. Então você vê que o próprio historiador do primeiro século, judeu, né, que não era cristão, ele fazia ali uma análise da história do povo judeu, desde a época de Abraão até a época de Jesus, até a época dele, né, de José. Enfim, qual que é a argumentação dele aqui, Arena? É o seguinte, olha, ele mesmo falou que a gente não pode utilizar a Septuaginta em relação ao Novo Testamento para mostrar o uso, mas ele diz o Flávio José para mostrar o uso que seria aplicado ao Novo Testamento. Olha a contradição da pessoa. Você percebe que ele se contradiz nas próprias palavras dele, né? Mas, seguindo ele, o Flávio Joséfo, ele seria uma fonte que atestaria e não utilizaria de forma intercambiada, né? Mas será que é mesmo? Vamos dar uma olhadinha aqui. Pô, pessoal, vamos dar uma olhadinha, então, no livro 2 das Guerras Judaicas do Flávio Joséfo, falando sobre os essênios, olha só. Estes homens desprezaram as riquezas e são tão comunicativos que despertaram nossa admiração. Não há ninguém entre eles que tenha mais do que o outro, pois é uma lei entre eles que aqueles que vêm a eles devem deixar o que têm, né? E que seja comum, né, a toda a ordem, ou seja, para todos eles. De modo que entre todos eles não há aparência de pobreza ou excesso de riquezas. Mas as posses de cada um estão misturadas com as posses de todos os outros. E assim há, por assim dizer, um patrimônio entre todos os irmãos. Adelfos. Todos os essênios eram irmãos. O próprio Flávio José vai dizer. Olhem agora a próxima citação, no livro 6, né, das Guerras Judeus. Prestem atenção. No mesmo dia, os filhos e os irmãos Adelfos do rei Isates, juntamente com muitos outros homens eminentes da população, reuniram-se ali e imploraram a César que lhes desse sua mão direita para sua segurança. E embora estivesse muito zangado com todos os que estavam ali, ele não deixou de lado sua antiga moderação, mas recebeu esses homens. Naquela época, de fato, ele manteve todos eles sob custódia, mas ainda amarrou os filhos e os parentes síngenes, aliás, do rei, e os levou consigo para Roma, a fim de tornar-se refém pela fidelidade de seu país aos romanos. Perceba, aqui ele diz do rei Isates, os filhos e os irmãos Adelfos do rei Isates, e aqui ele cita de novo, os filhos e os síngenes, parentes, ou seja, aqui são parentes sendo chamados de Adelfos, irmãos. Olha só, o próprio Flávio Josefo atestando. Segundo ele, faz diferença das palavras. O que você acha disso, Arena? Bom, eu acho que é aquilo que a gente já vem tratando ali desde do começo. Ora, o termo é anepsiós, ora o termo é adelfós, ora o termo é Síngenes. síngenes, né? Só que não há como ter certeza absoluta de quem são essas pessoas. Se são, como disse o Juan, tem que ser anépsios, tem que ser primo, Adelfós tem que ser irmão do pai e da mãe. Não, isso não existe. Demonstrando os textos aqui ao longo das evidências gregas, a gente tem a noção real de que esse termo adelfós era utilizado tanto para irmãos, primos, sobrinhos, parentes, assim como agora esse termo anépsios
Em polissemia com a palavra signes, trata-se de tanto ali seria como irmãos quanto parentes. Então, acho impossível você chegar hoje e bater o martelo, como o Juan quer fazer, e dizer, olha, esse termo está sendo utilizado porque essa pessoa era um sobrinho, esse aqui é porque ela era um primo, e esse aqui é porque ela era um irmão de pai e de mãe de sangue. Isso é incabível. Esse momento que eu entro naquela palavra conheceu ou conhecer, lá de Mateus, capítulo 1, versículo 25. Pessoal, então ele utiliza um argumento aí de que conhecer ali é questão de relações sexuais, mas todo mundo concorda nisso daí, então não precisa discutir sobre essa questão, não. Continuando. Irmãos, e Maria teve mais filhos, eu gosto muito de usar o Salmo 69, que é um salmo messiânico, né? Vamos lá. Isso se cumpre aqui em João capítulo 7, versículo 5, que diz, né, que nem os irmãos de Jesus acreditavam nele. Então, sobre isso daí, Aredão, também é um negócio breve, também porque não é tão interessante para a gente estar falando aqui, que é o seguinte, o Salmo 69, aí sim, é um salmo messiânico, né, a gente reconhece isso daí, mas nem tudo que está ali, de fato, se aplica a Jesus. Por exemplo, o verso anterior, se você for ver esse Salmo 69, ele diz o seguinte, né, que a pessoa ali é uma idiota, uma tola, né? Você conhece a minha tolice e conhece meus pecados. Se tudo se aplicasse a Jesus Cristo necessariamente ali, teria que dizer que Jesus tinha pecado, porque nesse salmo está falando que a pessoa ali tem pecado. A gente tem que separar esse tipo de coisa, né, Arena? E Edenilson. E o que acontece? E outro ponto também a salientar é que, por exemplo, o texto aí que ele tá citando, está na tela, né? Que ele citou que é de João 7, em momento algum está referenciando ao Salmo. Momento, você percebe, ó, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Em momento algum referencia-se ao Salmo 69 ali. Então, é o próprio Juan que está fazendo suposições aqui. Ele está tentando constatar que, de fato, é uma alusão direta, só que o texto não diz. Perfeitamente, assim como no Apocalipse 12, a mulher que dá a luz a Jesus também ela pode ser representada por Israel, ali também em Salmos é perfeitamente aplicado a Israel. E outra que é referente a João 7,5 é engraçado porque a concepção de hoje a gente imaginar que, hipoteticamente falando, que a Virgem Maria tivesse tido outros filhos aí que seriam filhos de São José, irmãos de Cristo, que não acreditassem em Cristo, de certa forma fossem judaicos ou ateus, ali não seriam messiânicos, ali não seriam uma espécie de ter esperança, seria uma contradição letal, né, para a própria palavra da Virgem Maria, aquilo que ela relatou para São Lucas também, porque São Lucas acabou acreditando, né? E a Virgem Maria teria relatado ali para os filhos dela, obviamente, né, entre aspas, esses filhos, a história do anjo Gabriel, o milagre do nascimento pelo Espírito Santo, da concepção pelo Espírito Santo. Então, quer dizer, os filhos dela ali, Frisky, entre aspas, né, diriam o seguinte: não, minha mãe é uma mentirosa. Olha as histórias que ela inventou, ela está louca. Porque ela fala que o nosso irmão foi concebido por um anjo. Mentira. Teriam que dizer, né? Ele fez milagres aqui, ó. Né? Multiplicou pão, peixe e vinho na nossa frente, mas não, isso é mentira. Então, quer dizer, os próprios irmãos de Cristo, se fosse isso, não acreditar naquilo que ele, e nele, e nem na Virgem Maria, seria muito contraproducente para o cristianismo, né?